começamos já com a análise desta notícia. Na minha companhia tenho o Gonçalo Monteiro e também o José Nunes. Muito bom dia aos dois. Gonçalo, olhando para a reação de Luciano Gonçalves, temos muito comentado que está em causa a honestidade do futebol português. Deve apresentar admissão ou não, na tua opinião? Bom dia aos dois, bom dia também aos nossos telespectadores. Depende do que é que vai dizer, depende se é parte de esclarecimentos ou não. À partida, eu diria que fica com poucas condições para continuar no cargo, tendo em conta aquilo que isto representa. Mas, depende do que é que vai fazer e qual é que é a atitude daquilo que é o tentar esclarecer o máximo em velocidade rapidíssima e tentar colaborar pelo facto das coisas terem começado a ter andamento no Ministério Público. E, portanto, o silêncio nunca pode ser o caminho. Quando nós estamos a falar do que está em causa é a integridade da competição e a equidade da competição, e são os valores que devem estar sempre acima de um comportamento ético por parte de todas estas entidades. E, portanto, é isto que está em causa. Ora, quando isto está em causa, ou as respostas são cabais, claras, contundentes, ou então as coisas ficam difíceis. Nós não podemos, depois de um histórico tão grande, em função daquele que é um clima de desconfiança permanente na nossa arbitragem. Já tivemos casos graves no nosso passado e não podemos continuar a ter casos como este. E eu, quando na sexta-feira passada trouxe aqui a ideia de que algo de muito grave estava para acontecer, a realidade é que eu continuo mais do que convencido que isto é apenas a ponta de um novelo. E estamos apenas a começar a perceber o que é que está em causa. Porque há aqui, depois começamos a juntar as peças e há coisas que não fazem muito sentido sem outras de maior dimensão a acontecer. Portanto, ou seja, outros clubes de grande dimensão podem estar envolvidos, na tua opinião. Tendo em conta que houve reações muito rápidas, lá está, do Futebol Clube do Porto, também do Benfica. Acreditas que poderá mesmo ser, como diz, a ponta do iceberg? Eu acho que sim, em vários vetores. Não tem a ver só com o envolvimento de outros clubes, tem a ver com a forma como as coisas eventualmente ou alegadamente podem ter acontecido. Acho que a ideia de ter árbitros a saber que vão apitar X vezes uma equipa é inconcebível. O sabermos quais é que vão ser a distribuição de árbitros para jogos de clubes é inconcebível. Isto devia estar blindado. Por isso é que eu muitas vezes defendo o sorteio, porque apesar de tudo pode não ser o caminho mais simples, pode não ser o caminho mais fácil quando a performance não é boa, mas pelo menos é um caminho transparente. Ninguém está aqui a escolher um fato à medida daquilo que alguém pretende ou aquilo que alguém quer. E, portanto, independentemente do jogo político que existe dentro da arbitragem, independentemente das guerras de poleiros que possam existir dentro da arbitragem, nós não podemos ter casos de polícia. E a verdade é que o que estamos aqui a viver, e já sabemos que foi mesmo entregue a queixa no Ministério Público, quando isto acontece, significa que os indícios são grandes e o caso pode se tornar demasiado grave em função daquela que é a imagem e um estado impoluto dentro do futebol português. Eu acho sinceramente que era importante, neste caso, esclarecer e falar de forma muito verdadeira, mais do que o detalhe, é definir se já se sabia ou não, aqueles que ainda estão no cargo, já sabiam ou não que isto estava a acontecer. Quando é que souberam? Quais foram as medidas que tomaram? Qual o posicionamento? Eventualmente, tentar chegar àquilo que pensam outros diretores, por exemplo, e outras pessoas que estejam dentro do Conselho de Arbitragem. Há aqui muita coisa para ser esclarecida. E no final do dia, os próprios clubes não podem apenas apresentar comunicados. Porque eu percebo que mostrar preocupação é relevante, mas é muito, mas muito mais relevante na preocupação que demonstram dizer claramente que tipo de medidas querem tomar, apresentar e colocar a votação para que estas questões não aconteçam. Até porque, até ser esclarecida a verdade, e à medida que o tempo vai passando, as suspeitas vão também aumentando. Por isso mesmo, José, pergunto se Pedro Proença, sabemos que está no Mundial, dedicado à competição nos Estados Unidos, no México e também no Canadá, mas até quando é que vai ser permitido o silêncio do Pedro Proença? Não deve
prestar esclarecimentos o mais rápido possível. Bom dia, Madalena, Gonçalo e espectadores do Now. Quer dizer, esta é a pior coisa, era tudo aquilo que Pedro Proença e a Federação não precisavam com a seleção em pleno campeonato do mundo. Obviamente que é uma situação que causa muito constrangimento, muito ruído. Para já, a Federação fez aquilo que se impunha, que era imediatamente enviar o caso para o Ministério Público, e isso fez nas horas subsequentes. Agora, estamos a falar, enfim, tive a oportunidade de dizer ontem, reafirmo hoje, de uma situação muito preocupante e que representa um retrocesso civilizacional no futebol português, com situações análogas a terem acontecido no passado, com estrondo e com ruído. Eu não sei o que é que vai ser daqui, mas registro, enfim, a gravidade e a importância do facto de ter sido de dentro da arbitragem. Foi o diretor técnico nacional quem despoltou e denunciou esta situação, demitindo-se do cargo. Portanto, evidentemente que é uma situação que configura, enfim, qualquer coisa de muito preocupante e que pode causar quase uma paralisação do futebol português se isto não for resolvido rapidamente. E parece-me que, por muita vontade que as entidades que superintendem o futebol português, os clubes, o Ministério Público, tenham em acelerar as averiguações, há muita gente para ser ouvida. Digamos que é uma situação que vai envolver uma série de diligências que não se compadece com o tempo. Isto vai demorar, eu estou convencido, e corremos o risco de começar a próxima temporada ainda, por exemplo, com o Presidente do Conselho de Arbitragem em funções, uma vez que ele, apesar, consta-se, de ter sido muito pressionado para o fazer, não se ter demitido. Depois, repara na quantidade de eventos que já aconteceram num ápice, quer dizer, para além da tomada de posição de Luciano Gonçalves, o tal comunicado em que diz que acredita na sua inocência e por isso não tem nada que se demitir. A Federação, como eu já disse, expôs o caso ao Ministério Público. O Conselho de Justiça instaurou um processo de inquérito ao Presidente do Conselho de Arbitragem. Antes de tudo isto, a montante, o Diretor Técnico Nacional demitiu-se. A Liga, o Benfica e o Porto pedem explicações. Já que estás a enumerar tantos comunicados, lá está. E finalmente ainda a Estrela da Amadora, que ameaça uma queixa-crime, não é? Portanto, digamos que por aqui se vê como todas estas peças se estão a movimentar naquilo que eu acho que é um cocktail perfeito para termos aqui uma situação de grande aparato e eventual paralisia do futebol português ao nível da arbitragem. O Pedro Sousa dizia ontem que este caso pode ser mais alarmante do que o do apito dourado. Bem, a verdade é que só o Pedro Sousa é que poderá explicar o que é que quis dizer com essas declarações, mas acreditas que poderá mesmo envolver os grandes em Portugal? Eu não consigo, obviamente, chegar a essa conclusão, nem me atrevo a fazê-lo, mas tenho cabeça para pensar como todos os que estão aqui no estúdio e os espectadores que me estão a ver. Com todo o respeito pela Estrela Amadora, parece uma coisa demasiado curta, não é? Para ser apenas assim, mas quer dizer, não posso dizer mais do que isto, porque evidentemente não sei. Agora, quer dizer, muitas vezes nós sabemos que as grandes questões, os grandes casos começam com um detalhe, um pormenor, uma coisa que parece, não vou dizer irrelevante, porque mesmo nesta situação estamos a falar de uma situação preocupante, porque há uma questão de princípio, quer dizer, não se pode indicar a árbitros com não sei quanto tempo de avanço que vai apitar aquele jogo, não é este o modus operandi. E já agora queria dizer que em relação a Hélder Malheiro também há que perceber porque é que ele só tomou posição 19 dias depois de ter apitado o jogo e na véspera da final da Taça de Portugal, que ele tinha enfim, a ambição e o desejo de, no final da sua carreira de árbitro de campo, poder dirigir, foi apenas quarto árbitro. Não sei se há aqui um link entre uma coisa e outra, mas registro, enfim, a cronologia. Portanto, tudo isto tem que ser justificado, tudo isto tem que ser explicado. O meu receio é que
todos os trâmites e todas as diligências por uma questão processual, por muito rápido que se queira ir nesta situação, eu temo que ela não possa não ser assim tão breve quanto, olha, por exemplo, quanto o Gonçalo disse há pouco, e todos nós desejamos que seja. E, portanto, corremos o risco de começar a temporada com uma situação muito gravosa e claramente destrutiva da imagem do futebol português. Isto é terrível, é o tal retrocesso civilizacional de que eu falei. Não estou a apontar culpados, estou apenas a constatar aquilo que se passou. O diretor técnico nacional, no seio e no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol, dependendo hierarquicamente do Conselho de Arbitragem, acaba por, obviamente, largar uma bomba tremenda que está a fazer abanar os alicerces do futebol português. E creio que a interpretação que eu faço em relação àquilo que Duarte Gomes fez, acho que foi um ato de coragem. E vamos ver, lá está, essa é uma das questões centrais, em que condições é que vai começar esta época, depois de uma temporada que também foi muito intensa em termos de comunicados, de reuniões entre federação e clubes, devido à arbitragem. Mas, Gonçalo, volto a reforçar a questão que já te fiz e que fiz agora também ao José Nunes. Tu próprio tens dito ao longo dos últimos dias, e principalmente ontem também disseste muito, que era só puxar o fio ao novelo que iam surgir muitas mais novidades. Há ou não a possibilidade de ver aqui a influência dos grandes em Portugal? Isso do só, o só puxar o novelo dá muito trabalho. Eu na altura, eu não fui tão explícito ao falar no caso do apito dourado, mas eu disse que poderia se tornar um dos casos de maior gravidade. Na tua opinião, também pior do que o apito dourado? Podia se tornar um dos casos. Aqui a maior relevância, estamos a falar de indícios e aquilo que são... Eu acho que há muitas evidências, alegadamente, de algo que se for mesmo a fundo pode ser mesmo muito feio. Há muita coisa alegadamente a acontecer com uma gravidade brutal e eu acho que ao nível de hoje, com tantos olhos, com tanta atenção, as coisas têm que ser muito bem feitas para alegadamente acontecer um destes casos e, portanto, pode-se vir a tornar um dos casos mais marcantes do futebol português, sim. A minha maior preocupação é, mesmo existindo tantas evidências, se consegue recolher prova cabal. Porventura, aquilo que se vai procurar é fazer meio de prova testemunhal, eventualmente, porque poderá ser esse o caminho para conseguir, desembrulhar o tal novelo. Mas, já vamos voltar à questão. Fica prometido o Gonçalo e José. E também vamos falar do mercado e da seleção nacional que joga hoje. É já a seguir uma curtíssima pausa, são 2 minutos.